Não cometa esses erros na sua viagem internacional. Oiê, eu sou Larissa do Rotina Viajante, eu já viajo para o exterior há mais de 10 anos. Se você é novo por aqui e tem interesse em aprender mais sobre planejamento de viagem, passagens econômicas e roteiros baratos, então já clica aqui no botão de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo principalmente para quem ainda não tem muita experiência em viagens internacionais, porque existem muitos erros que a gente pode cometer quando não tem conhecimento sobre determinadas coisas. Já imaginou você criar toda aquela expectativa sobre uma viagem que você quer muito fazer, que às vezes você já tá até sonhando com essa viagem há anos, para na hora de você viajar dar um monte de coisa errada? É claro que nem tudo vai dar certo, né? Porque a gente não tem controle sobre tudo. Mas a maioria das coisas a gente pode sim controlar e isso nos ajuda a evitar muitos perrengues. Por isso, esse vídeo é para te alertar sobre alguns possíveis erros que você pode cometer na sua viagem. Muitos deles eu mesma já cometi e que podem acabar trazendo dores de cabeça, como prejuízos financeiros ou desperdício de tempo. Existem vários, tá? Mas eu vou comentar aqui, vou pontuar alguns que eu acho mais importantes que podem prejudicar a sua viagem para que você possa evitá-los e, consequentemente, fazer uma viagem internacional incrível. E o primeiro erro é você não se atentar à documentação exigida. Para alguns isso pode parecer óbvio, mas nem todo mundo tem esse cuidado de verificar quais são as exigências do país que pretende visitar. E essas exigências podem ser muito diferentes de um país para o outro. Por exemplo, você não precisa de visto para viajar para a Europa por até 90 dias, mas em breve o ETIAS vai ser implementado, que é uma autorização de viagem eletrônica que os turistas brasileiros vão precisar para poder entrar nos países do Tratado Schengen. No Reino Unido, esse documento, que lá eles chamam de ETA, já está em vigor, inclusive, desde o início de janeiro desse ano. Aqui na América do Sul, você não precisa de passaporte para entrar na maioria dos países. Mas muita gente acaba viajando só com CNH e aí se ferra, porque não sabe que só pode entrar com RG. Então tem muitos detalhes para se prestar atenção. Às vezes é uma carteira de vacinação contra a febre amarela, às vezes é uma carta convite, um visto eletrônico, uma autorização de viagem para menor de idade. Cada um desses documentos, por mais que eles não sejam solicitados na imigração do país, são o suficiente para você ser barrado caso eles eventualmente peçam para você mostrar e você não tenha. O segundo erro está ligado ao primeiro, que é viajar sem seguro viagem. O seguro viagem é um desses documentos importantes que também é exigido em vários países. Na Europa, por exemplo, é obrigatório. E você pode até alegar aquilo que eu disse, né? Ah, mas eles nunca pedem. Só que a verdade é que o seguro não é importante apenas para você entrar no país, mas te proteger contra imprevistos durante a viagem também. Como o próprio nome já diz, imprevistos é aquilo que não se pode prever. Um acidente, um mal-estar, uma doença. E os cuidados com saúde no exterior são muito diferentes no Brasil. O custo com despesas médicas costuma ser bem mais caro. Se você viajar sem seguro viagem e eventualmente precisar de algum atendimento hospitalar, atendimento médico, prepare o bolso, tá? Porque o prejuízo vai ser grande. Aliás, o seguro, ele cobre não só problemas relacionados à saúde, como muitos pensam. Esse é o seguro saúde, uma parte do seguro viagem, que, no geral, ele também inclui cobertura contra extravio de bagagem, alteração e cancelamento de voo, enfim, vários outros imprevistos. Portanto, não cometa esse erro de viajar sem o seu. Terceiro erro é viajar na época errada. Isso aqui pode causar uma bela de uma frustração, viu? Se você quer ter uma boa experiência nos lugares, você precisa entender qual é a melhor época para viajar para esses lugares. Tem certos destinos que não importa quando você viaja, sempre vai ser uma boa época para você ir para lá, tá? Mas tem outros que têm um período ideal, com características climáticas muito específicas, para que você não pegue, por exemplo, chuvas torrenciais em destinos de praia, como é o caso das monções nos países asiáticos. Ou então, época de furacões, como ocorre em diferentes regiões dos Estados Unidos e da América Central. Isso serve também para alta e baixa temporada. Então, se você não quer pegar muito calor, ou muito frio, ou lotação de turistas, você precisa saber qual é a temporada ideal para sua viagem. Caso contrário, você sempre vai correr o risco de viver experiências ruins
passar perrengues e ter as suas expectativas frustradas porque você rasgou dinheiro para viajar na época errada. Outro erro é viajar conhecendo apenas um destino. Se você tem pouco tempo, 5, 6 dias só para viajar, faz sentido você ficar num lugar só. Agora, se você vai tirar férias de 10, 15, 30 dias, a meu ver, não vale a pena fazer uma viagem internacional para uma cidade. Pensa bem, muitas vezes você só pode viajar uma vez no ano para o exterior, talvez uma vez a cada 2 anos. Eu imagino que se você tá vendo esse vídeo é porque você gosta de viajar e talvez tenha até uma wishlist aí dos seus sonhos. Vamos supor que você tenha 10 países aí nessa lista. Quanto tempo vai levar para você fazer essas viagens? 10 anos? 20 anos? Do ponto de vista lógico, se você já vai despender tempo e dinheiro para sair do país, que seja para conhecer o máximo de lugares possível dentro dessa oportunidade. Assim você se expõe a diferentes culturas, aproveita mais lugares, a sua viagem fica mais dinâmica e ainda por cima você ainda consegue economizar energia e recursos. Então, se você quer conhecer Paris, aproveita e já conhece também Londres e Amsterdã, por exemplo. Você quer ir para a Patagônia? Faz uma parada antes em Buenos Aires. Quer ir para Itália? Adiciona também a Grécia no roteiro. Isso é o que eu chamo de roteiro sanduíche, que é quando você monta uma sequência lógica, inteligente de destinos, da forma que você consiga viajar mais, pagando menos e aproveitando muito, ou seja, um roteiro mais completo, econômico e também proveitoso. Eu ensino sobre essa e sobre outras estratégias lá no Viagem Sem Mistério, que é o meu curso onde você aprende a tirar a sua viagem internacional do papel com 60% de economia e vivendo as melhores experiências. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conhecer mais do método. O erro seguinte é o contrário disso: conhecer muitos destinos em poucos dias. Talvez você já siga aquela lógica de conhecer mais destinos de uma vez na viagem, mas aí você acaba se empolgando demais e exagerando na dose. Aí você fica embriagado de destinos que não sobra tempo nem para respirar durante a viagem. Eu já cometi esse erro antes, tá? Confesso que na época não parecia tão errado, mas eu também era muito mais nova, eu tinha muito mais energia. Então eu ficava igual pipoca, pulando de cidade em cidade. Eu ficava 2 dias em uma, um dia na outra e 2 dias em outra. Eu até conheci um monte de lugar diferente, mas eu aproveitava mal cada lugar. Era uma correria o tempo todo, eu gastava muito tempo com deslocamento e aí no fim eu ficava muito cansada. E isso é péssimo, porque a sua viagem acaba ficando superficial. Não adianta querer dar check em uma lista, mas não ser capaz de se conectar nos lugares, sabe? De você conseguir relaxar quando quiser, fazer aquela pausa, contemplar as paisagens e realmente mergulhar na cultura local. Senão você perde o verdadeiro propósito de viajar. Talvez, para quem ainda tá na casa dos 20, é mais fácil fazer esse roteiro corrido. Mas depois que você passa dos 30, minha filha, esquece. Eu não sei quantos anos você tem. Comenta aqui a sua idade para eu saber. Mas hoje em dia eu não tenho mais o mesmo pique, tá? Então eu prefiro e eu até recomendo muito mais o slow travel. Viajar devagar, ficando mais tempo nos lugares, curtindo cada lugar com muito mais intensidade. Um outro erro que complementa esse é você não fazer uma boa programação. Nesse caso, é o roteiro dia a dia da viagem, tá? Assim como é importante você ter uma logística inteligente de cidades e de países, é também essencial criar uma boa programação diária para cada cidade. A pior decisão que você pode tomar é você deixar para decidir o que fazer na hora. Ai, mas eu gosto de flexibilidade. Deixa eu te contar um segredo. Viajar sem planejamento não é flexibilidade, é desperdício do seu tempo e do seu dinheiro. Você só consegue ser flexível se você já tivesse programado antes. Se você não faz ideia da sua programação, o resultado é você se sentir perdida. Você vai ficar rodando igual barata tonta nos mesmos lugares sem saber qual que é a próxima parada. Você vai perder atrações interessantes que você poderia ter descoberto se você tivesse pesquisado antes. Enfim, vai aproveitar mal a viagem. Você tem que lembrar que você está gastando em dólar, em euros, são moedas super valorizadas. Você não pode se dar o luxo de ficar perambulando sem rumo na cidade, dando de cara com a porta fechada nas atrações, porque você não sabia que segunda-feira aquele museu não funcionava, ou que em tal horário não abria. Não cometa esse erro na sua viagem. Mais um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem é levar todo o dinheiro em espécie. Por 2 motivos. Primeiro, porque não é nada seguro. Se você perder seu dinheiro, sua mala for furtada com dinheiro dentro, já era. Não tem choro nem vela. Você vai fazer o quê? Se desesperar? Não vai resolver o problema. Então,
A minha sugestão é leve cartão, mas não é aqueles cartões pré-pagos tipo VTM não, tá? Isso aí já ficou pra trás, tá arcaico. Dê preferência às contas globais que possuem cartões de débito internacional. Esses são muito mais práticos e têm taxas menores que as casas de câmbio que inclusive vendem o dinheiro em espécie. Você pode levar um pouco de dinheiro vivo, não tem problema, inclusive é bom que você faça isso, mas apenas uma pequena parte, só por garantia. Hoje em dia, mesmo nos lugares que só aceitam dinheiro, você sempre pode pegar o seu cartão e realizar um saque. Ao menos você garante que você está carregando o seu dinheiro da maneira mais segura. Porque se você perde o cartão, você tem a opção de bloquear o cartão, de transferir o dinheiro da conta. Agora, o dinheiro, se você perde, não tem como recuperar. O que eu mais uso nas minhas viagens é o cartão da Wise, que é uma conta multimoeda onde você pode abrir vários saldos em diferentes moedas. Euro, libra, dólar americano, dólar australiano, são mais de 40. Outra muito boa que sempre me atendeu muito bem nas viagens também é a Nomad. Essa já é uma conta americana com saldo em dólar, mas que ele faz a conversão automática para qualquer moeda que você precisar, além de oferecer investimento em dólar para quem não quer deixar o dinheiro parado na conta. Para mim, essas são as duas melhores opções, tá? Então eu vou deixar os links de indicação aqui para você baixar o aplicativo e abrir sua conta gratuita. O cadastro é rapidinho, então já aproveita para fazer isso logo no final desse vídeo. Outro erro que você não deve cometer na sua viagem internacional é não controlar os gastos. Olha, principalmente se essa for a sua primeira internacional, é muito provável que você se empolgue, porque você vai querer curtir mesmo, aproveitar tudo que você puder, mas se não tomar cuidado, você vai gastar muito além do que você pode. Sabe aquele ditado, quem converte não se diverte? A maior mentira que já contaram. Deveria ser, sabe o quê? Quem converte não se endivida. Muito mais responsável. Porque esse é o propósito de converter. Você saber quanto você está pagando por aquela atração, por aquela refeição e se aquele gasto está dentro do planejado. Porque senão não tem nem sentido você fazer planejamento. É ele que garante que você não vai extrapolar o orçamento e que o seu dinheiro não vai acabar no meio da viagem. Então, seja responsável e controle os seus gastos. Viajar sem internet também pode ser um grande erro. Você pode ser a pessoa mais analógica do mundo, mas convenhamos, hoje em dia é muito complicado sobreviver num país diferente, que muitas vezes você não sabe nem a língua, sem, ao mínimo, mexer em aplicativos como WhatsApp, Google Maps, Google Tradutor. Por isso, estar conectado durante a viagem é muito importante. Isso vai te dar mais segurança, porque você consegue se achar mais fácil, se manter em contato com amigos e familiares. E também agiliza seu tempo, porque qualquer informação que você precisar ali durante a sua viagem já vai estar na palma da sua mão. Para isso, basta você ter um chip internacional. Então, eu vou deixar um link de um chip que eu sempre uso quando eu viajo. Ele funciona muito bem. Tem tanto o chip físico quanto o eSIM virtual. Então, você pode escolher aí o plano que melhor te atende. Porém, tão importante quanto você ter internet é não depender somente da internet. Isso também é um erro. Ficar 100% dependente de tecnologia é um risco, porque se acontecer de em algum momento sua internet falhar, de acabar a bateria do seu celular, nessas horas você precisa de alternativas que te salvem. Então uma coisa legal que você pode fazer é baixar, fazer o download do mapa da cidade no Google Maps para você conseguir acessar offline quando precisar. Você também pode pegar aqueles mapas impressos, físicos, né, da cidade. Você normalmente encontra esses mapas em guichês de informação turista no aeroporto ou no seu próprio hotel, você pode pedir. Mais um erro, fazer malas sem olhar a previsão do tempo. Cara, eu já passei perrengue cometendo esse erro, tá? Fui pra Londres no verão e só levei roupa fresquinha achando que ia passar o maior calor. Cheguei lá, um frio do cão à noite e eu só tinha uma jaquetinha jeans que não serviu de nada. Tive que sair na rua procurando brechó pra comprar casaco. Sendo que eu tinha um monte de casaco em casa que eu poderia ter levado. Então assim, gastei um dinheiro desnecessário que poderia ter sido investido em outra coisa. Inclusive, lá no Viagem Sem Mistério, meus alunos têm acesso ao catálogo minimalista, que tem todas as orientações sobre regras de bagagem, o que levar e o que não levar na mala e inspirações de looks para você viajar com a mala certa e principalmente com a mala leve. Então, se você não quer errar nisso, clica no link que vai estar aqui nessa descrição.
Para encerrar, o último erro que você não deve cometer na sua viagem internacional é ser displicente com os seus pertences e não se prevenir contra furtos. Eu não sou aquela pessoa neurada que acha que você tem que ficar super preocupada com isso, tá? Não é porque você está saindo do país que você automaticamente está correndo perigo. Muitos países, aliás, são mais seguros que o Brasil. Mas, seja aqui na Itália ou na Índia, o cuidado com os seus pertences tem que ser o mesmo. E a gente tem a tendência de se distrair com mais facilidade quando a gente está viajando. Então, não dê bobeira, especialmente em lugares altamente turísticos, que tá lotado de gente, no metrô. Você já deve ter ouvido falar nos pickpockets, os famosos batedores de carteira. Cara, esse povo é muito ninja, eles pegam seu celular da bolsa, a carteira do bolso, sem você nem perceber. Então, proteja-se para você não se tornar um alvo fácil. Ande com a sua bolsa ou com a sua mochila aqui na frente, quando você estiver no metrô, num lugar muito cheio. Não guarde seu celular no bolso de trás. Não carregue seu passaporte para cima e para baixo. Se possível, nem leve para a rua, deixa trancado na mala. Ou então, guarda num porta-dola, daqueles que você coloca aqui na cintura, por debaixo da roupa, e esteja sempre atento a movimentações estranhas ao seu redor. Assim você evita transtornos que podem estragar a sua viagem. E aí, você já cometeu algum desses erros? Qual o erro que ficou faltando aí nessa lista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você ainda não está inscrito no canal, tá esperando o quê? Já clica logo aqui para se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um queijo!